Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá. Estudaremos hoje a fórmula da resolução de uma equação do segundo grau. Muito bem. Para isso, eu coloquei um exemplo de uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Já sabemos que uma equação do segundo grau tem esta característica. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero tem a carinha de uma equação de segundo grau típica. Alguém elevado à segunda potência, por isso ela se chama equação do segundo grau, está aqui o motivo. Mais ou menos alguém elevado à primeira potência, mais ou menos um termo independente, que é um número que não tem letra nenhuma. Sempre igual a zero. Se ela não está com esta carinha, eu vou arrumá-la até que ela fique desta forma. Tudo bem? A partir daqui, eu consigo determinar quem é o A, B e C. São os termos que eu tenho na equação de segundo grau e que serão muito importantes para a resolução desta equação, como esta fórmula que você está vendo aqui. Meu Deus, o que é isso? Já vamos chegar aqui. Primeiro vamos identificar quem é o A. É o termo, o número que acompanha o x ao quadrado. Neste caso, quem acompanha o x ao quadrado? Ei, não tem ninguém, portanto é o número 1. O B é o número que acompanha o x, alguém que está elevado à primeira potência. Neste caso, menos 4. Cuidado com o sinal, ele faz parte do número. E o C é o termo independente, é o número que está sozinho, não tem letra nenhuma. Mais 3. Muito bem, agora vamos então para a fórmula da resolução de uma equação do segundo grau. Esta fórmula começa com o primeiro valor que eu chamo de delta. Delta é uma variável que vai depender dos valores de A, B e C que nós acabamos de achar na equação de segundo grau. Lembrando que esses valores A, B e C não fazem parte de nenhum cálculo. O que eu preciso é descobrir o número que acompanha o x ao quadrado, o número que acompanha o x e o termo independente. Conhecendo esses valores, eu vou substituir nesta fórmula, isso aqui eu vou ter que decorar, para que eu consiga descobrir a primeira variante desta resolução de uma equação de segundo grau, que é o que nós conhecemos como delta. Então vamos lá, o delta é igual a letra B ao quadrado menos 4 vezes a letra A vezes a letra C. Eu já conheço quem é B, quem é A e quem é C. Portanto, eu vou substituir estes valores no valor de delta. O B é igual a menos 4, olha lá o sinal, muito cuidado com ele. Menos 4 elevado à segunda potência, depois menos 4 vezes o A vezes o C. O que eu tenho aqui é mais 16, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4. Depois, menos multiplicado por mais dá menos, 4 vezes 3, 12. Portanto, delta é igual a 4. Ótimo, é um quadrado perfeito. Um número que tem raiz quadrada exata. Será preciso para a segunda parte da minha fórmula para a resolução de uma equação de segundo grau. A segunda parte vai me mostrar quais são os valores de x para esta equação do segundo grau. Opa, você falou quais? Sim, quais porque uma equação de segundo grau, exatamente porque ela é do segundo grau, ela terá duas respostas, dois valores de x. Isso acontece porque eu tenho nesta fórmula menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, eu acabei de achar, sobre 2 vezes A. Eu conheço B, eu conheço A, eu conheço delta, portanto, agora eu consigo descobrir quais são as respostas dessa equação de segundo grau, ok? Vamos lá. Então, eu tenho, a fórmula é, sempre vou escrevê-la, menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Eu escrevo sempre a fórmula para que eu consiga memorizar. Toda fórmula é algo que tem como característica a resolução para qualquer valor que eu tenha em
em A, B e C. Então, ela é importante ser memorizada porque com essas duas fórmulas e conhecendo quem é A, B e C, eu consigo chegar nas respostas de qualquer equação de segundo grau. Então, vamos lá. X é igual. O B vale menos 4, mas eu tenho menos o valor de B. Então, olha o que acontece. Menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4. Acabei de descobrir, usando a primeira fórmula da equação de segundo grau, sobre 2 vezes o A. O A vale 1, 2 vezes 1. As respostas, portanto, são, olha lá, cuidado, mais 4, mais ou menos 2 sobre 2. O que significa este mais ou menos 2? Que eu terei duas respostas. A primeira delas, que eu vou chamar de x' ou x1, já que eu tenho duas respostas para a equação. Então, aqui eu terei, olha que interessante, mais 4 mais 2. Mais 4 mais 2 vai dar 6. Dividido por 2, isso é igual a 3. E depois eu tenho, vou melhorar aqui para vocês. Ótimo! Mais 4 com menos 2, isto é igual a 2. Eu terei o segundo valor de x, x2' ou x2. Mais 4 com menos 2, eu tenho 2. Dividido por 2, isso é igual a 1. Achei as duas respostas da minha equação de segundo grau. A primeira, x igual a 3, a segunda, x igual a 1. Então, para essa equação de segundo grau, eu posso ter o x valendo 3 ou o x valendo 1. Qualquer um desses dois valores que eu substitua aqui, eu terei como resposta 0 igual a 0. Ok? Muito bem. Acabamos, então, com a resolução desta equação de segundo grau. Achando primeiro o delta, substituindo nesta equação os valores de B, A e C, como fizemos aqui, achei um valor. Normalmente será um número quadrado perfeito, um número que tem raiz quadrada exata. Feito isto, a segunda fórmula me dá menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A, e com isso eu consigo descobrir quais são os valores de x. Quais? Porque uma equação de segundo grau tem duas respostas na maior parte das vezes. Neste caso, eu substituir o B, o delta e o A pelos números que eu obtive na equação, e aí eu vou ter como resposta mais no primeiro momento e menos no segundo momento. Então, eu tenho aqui menos com menos mais 4, a raiz quadrada de 4 é 2, e aí eu faço 4 mais 2 e depois 4 menos 2 para que eu tenha as duas respostas de uma equação do segundo grau, ok? Iremos fazer mais um exemplo. Beijos! Muito bem, vamos lá. Estou animada! 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 0. Consigo descobrir quem é o A, B e C. Lembrando que o A será sempre o número que acompanha o x ao quadrado, neste caso 3. O B é o número que acompanha o x elevado a 1, portanto, menos 7. Muito cuidado com os sinais sempre. E o C é o termo independente, neste caso, mais 4. Vamos para a primeira fórmula. A primeira fórmula é o valor de delta. Quem já sabe, vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. É preciso memorizar. Vamos lá. O B vale menos 7, substituir menos 7 elevado ao quadrado. O A vale 3 e o C vale mais 4. Muito cuidado com os sinais, ok? Menos 7 elevado à segunda potência, menos 7 vezes menos 7 mais 49. Menos e mais menos.
4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Portanto, delta igual a 1. Oba! Outro número quadrado perfeito. A primeira fórmula nós conseguimos resolver. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? X igual, segunda fórmula. Quem lembra, fala comigo. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Ótimo! Eu sei quem é b e aí eu vou substituir. Olha o sinal, cuidado, menos, só que o b vale menos 7. Menos 7. Mais a raiz quadrada de delta, acabei de descobrir, igual a 1. 2 vezes o a neste caso vale 3. Lembra que nós teremos dois valores, mais ou menos? E aí eu terei o primeiro valor, x', chamo de x' ou x1. Menos com menos, mais 7 com mais 1. Tudo isto dividido por 2 vezes 3, 6. Aqui ficou 7 mais 1, 8. 8 sextos, que eu simplifico. Isto é igual a 4 terços. Tudo bem? Primeiro valor, 4 terços. Vamos para o segundo valor. X, 2 linhas. Isto é igual. Mais 7. Agora eu já fiz o mais 1, portanto, menos 1. Tudo isto dividido por 6. Mais 7 com menos 1 é 6. 6 dividido por 6, isto é igual a 1. As duas respostas que eu tenho para esta equação seria o primeiro valor de x, 4 terços, o segundo valor de x igual a 1. Usando a segunda fórmula, onde eu tenho x igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, eu consigo, portanto, descobrir os dois valores de uma equação de segundo grau. Lembrando que a equação de segundo grau, ela terá duas respostas exatamente porque ela está elevada a 2. Certo? Muito bem. Seguindo os exemplos, olhando sempre a fórmula, as duas fórmulas para resolver uma equação de segundo grau, nós vamos começar então a resolvê-las, tá certo? Bom estudo, boa sorte para vocês, é uma matéria muito gostosa, espero que vocês aproveitem bastante. Beijos, saudades de todos!